Eu postei um vídeo recentemente e ele viralizou, tá? Já são mais de 1 milhão de visualizações. E como eu nesse vídeo confronto um costume de muitas denominações, então tem crente muito bravo comigo. No vídeo eu afirmo que esse costume de levantar a mão e ir lá na frente para aceitar Jesus, que muitas igrejas têm, não foi criado por Cristo, não é do Evangelho, isso é uma invencionice religiosa. E tem pastores, tem líderes religiosos, tem membros de igreja que não param de mandar mensagem para mim dizendo que eu sou um diabo, que eu sou um falso profeta, que eu sou um anticristo, tá? Eles não sabem conversar, eles não sabem interpretar, eles não sabem estudar um texto. Eles não sabem nem mesmo estudar história, porque se estudassem, saberiam que esse costume de fazer um apelo para as pessoas aceitarem Jesus foi criado por um pregador, Charles Finney, tá? Vamos lá. A maioria tem usado 2 textos, tá? Para tentar justificar esse costume das pessoas levantarem as mãos e irem lá na frente aceitando Jesus. Como que se Jesus precisasse que as pessoas o aceitassem, né? Os 2 textos que geralmente estão me mandando é Romanos 10:9, né? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que ele ressuscitou, será salvo. Bom, esse texto não está dizendo para as pessoas levantarem as mãos no apelo que se faz no culto. Esse texto é uma defesa de Paulo ao Cristo ressuscitado, tá? E que ele queria que Israel, tá, se encurvasse à ressurreição de Cristo e deixassem o seu orgulho de lado, tá? Porque talvez vocês não saibam, tá? Mas Israel rejeitou a Cristo. Tá, isso aí é um outro assunto para a gente estar falando depois, mas o que eu vejo de pastores com bandeiras de Israel, tá, nos seus púlpitos não está escrito, como se o Israel, nação, tivesse, tá, o mesmo pensamento que eles a respeito de Jesus. Se você não sabe, Israel rejeitou Jesus. Romanos capítulo 10 é uma fala de Paulo, que o desejo do coração dele é que Israel, tá, se entregasse, se encurvasse à fé cristã, tá? Crendo em Jesus, confessando ele, não num apelo, mas na vida, tá? Abraçando o Evangelho, ok? E o outro texto que não param de me mandar é o de Mateus 10:32, quando Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Novamente, esse texto não está se referindo ao costume de levantar a mão no final do culto para aceitar Jesus, tá? Aqui, Jesus estava dizendo que nessa vida, quem abraça o evangelho dele e não tem vergonha de abraçar esse evangelho, demonstrando isso nas atitudes, no comportamento, tá? Será confessado diante do Pai. Ou seja, Cristo está dizendo para que as pessoas tenham uma fé cristã prática. Não tem nada a ver com o apelo, porque, como eu disse, esse apelo, tá, tem a ver com uma invenção, com uma criação religiosa, ok? Que na grande maioria das vezes tem a ver com recrutamento. A partir daquele momento, a pessoa está aceitando as regras de uma denominação. Ela está se filiando a uma instituição religiosa, tá? E isso de uma maneira disfarçada, como se estivesse aceitando Jesus. Jesus não precisa que as pessoas o aceitem em uma cerimônia religiosa, tá? Como o próprio Cristo disse lá em Mateus 10:32, é com a vida, é com a prática, é com as atitudes, tá? Aceitando e praticando aquilo que ele ensinou acerca do amor, do bem, da paz e tudo mais, ok? Então, gente, é incrível o número de religiosos que são superficiais. Eles vão acreditando naquilo que o pastor está dizendo, tá? E vão brigando por isso sem conhecer com profundidade. O que eu estudei está aí para todo mundo estudar. Basta ter a coragem de pensar fora da caixa, de procurar fora da bolha religiosa, de pensar o seguinte: pô, peraí, o pastor está me dizendo isso, o professor de escola dominical está me dizendo isso, a teologia está me dizendo isso, mas eu preciso saber se isso não foi influenciado ao longo dos anos pela denominação, tá? Será que isso não é uma cartilha religiosa? Eu quero saber o que está por trás, tá, do véu religioso. E quando você fazer isso, você vai ficar realmente muito satisfeito em entender que é possível ter uma vida cristã, tá, sem estar preso
sem estar condicionado a tantas besteiras, a tantas invencionices que as pessoas têm como verdades absolutas, mas que não passam de criações denominacionais para prender as pessoas, para manipular as pessoas, para controlar as pessoas. Fique livre, meu irmão, seja do evangelho.